Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, tempo em que temos falado sobre família, famílias que influenciam a sociedade, e hoje chegando ao último domingo. E a nossa ênfase durante todo esse mês foi falar sobre os 10 mandamentos e olhando para que o cumprimento desses mandamentos faz com que as nossas famílias se tornem influência na sociedade, ao invés de sermos influenciados pela sociedade. E então nós já também descobrimos no estudo dos mandamentos que os primeiros 4 dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus e os demais ao nosso relacionamento com o próximo. E resumindo, isto significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou assim como fomos amados pelo Senhor. Descobrimos também que, de fato, não há como nós cumprirmos esses mandamentos. Ninguém consegue cumpri-lo. Quem conseguiu cumpri-lo é Cristo. E por meio de quem conseguimos cumprir estes mandamentos é por meio de Cristo. Ao obedecermos a Ele, ao andarmos com Ele, conseguiremos sim viver estes mandamentos no nosso dia a dia, amando a Deus, amando ao próximo e assim sendo influência na sociedade. Mas o nosso questionamento hoje é como amar a Deus. O primeiro mandamento é este: amarás a Deus sobre todas as coisas. E a gente vai lembrar lá do primeiro mandamento, não ter outros deuses. O segundo mandamento, não fazer imagem de esculturas. Mas como que de fato a gente ama a Deus? É isso que a gente quer pensar com os irmãos e propor aí uma resposta a esta pergunta. Mas antes de continuarmos, vamos ao desenho das crianças. Crianças, peguem a folha e o desenho de vocês hoje terão alguns elementos, tá? Vários elementos aí. A primeira coisa que vocês vão desenhar aí na folha, que vocês já costumam deixá-la deitada, na parte de baixo da página da folha, vocês vão desenhar várias crianças, tá bom? E se quiser pode até colocar o nome delas, de repente são amiguinhos de vocês. Várias crianças, tá bom? Lá no alto da folha, vocês vão desenhar como se fosse o céu, nuvens. E lá, em uma delas, vocês vão escrever Deus. Repetindo, embaixo, várias crianças, no alto, nuvens. E em uma delas escrito Deus. E por último, como que saindo no meio da folha, como que saindo das crianças, é como se estivesse saindo da cabecinha delas, assim, no alto da cabeça, vários corações em direção a Deus, tá bom? As crianças, os coraçõezinhos, vários deles em direção a Deus, e lá no alto as nuvens e escrito Deus. Qual é o propósito? O que esse desenho está representando? Está representando que todos nós temos que amar a Deus. Este é o nosso objetivo. Precisamos amar a Deus. Vamos, enquanto as crianças desenham para Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, nós vamos ler os versos 19 e, melhor dizendo, 12, verso 29, não 19. 29 e 30 de Marcos capítulo 12. Veja aí na tua Bíblia o que diz o texto. Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. O Senhor Jesus aqui recebe um questionamento dos escribas e a resposta dele é essa. Os escribas, versículo 28, se aproximaram, ouvindo ali e conversam com o Senhor, e eles perguntam qual é o principal mandamento. E a resposta do Senhor Jesus é usando o texto lá de Deuteronômio, a conhecida Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí então ele vai continuar dizendo para amar o Senhor. A resposta de Jesus nada mais é ou nada mais foi do que vocês precisam amar ao Senhor de maneira completa, com tudo que vocês possuem, com todo o vosso ser.
Observe que ele vai dizer todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. E a grande verdade é que a gente ama aquilo ou o que conhecemos. Se não conhecemos, não amamos. E alguém, ministrando basicamente a mesma coisa, usou a seguinte ilustração. Os casados, né, ou os casais que se formam. Ninguém começa a amar sem conhecer. Primeiro a gente se conhece, para depois amar. E aí então a ideia é exatamente essa, que nós amamos o que conhecemos. Então é preciso conhecermos a Deus para que realmente possamos amar a Deus. O profeta Oséias falou sobre isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E este é o nosso desafio. Para que realmente amemos ao Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. E a questão é como nós vamos conhecer ao Senhor. Duas sugestões bem simples, mas que nem sempre são cumpridas por nós. Para conhecermos ao Senhor, primeiro, nós precisamos ter vida de oração. Nós vamos conhecer ao Senhor uma vez que nós tivermos vida de oração, investirmos na oração. Por quê? Quando nós oramos, nós estamos demonstrando com isso que a exclusividade na nossa vida é de Deus. Deus é o nosso único Deus, então por isso nós oramos a Ele. Ao mesmo tempo, quando nós oramos entendendo que a oração não é só uma conversa em que somente eu falo, mas é uma via de duas mãos, onde eu falo e onde eu ouço o Senhor. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, orai sem cessar. Quando você vê o salmista dizendo, lá no Salmo 55, versículo 17, ele vai falar que orava à tarde, de manhã e ao meio-dia, que ele buscava ao Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10, naquele momento em que Daniel fica sabendo que um edital lá foi assinado pelo rei, que todos deveriam adorar e orar somente ao rei. O que Daniel faz? Ele vai para a sua casa, vai para o seu quarto, onde havia janelas abertas na direção de Jerusalém, e o texto diz, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia. Era alguém de oração. Atos capítulo 1, versículo 14, diz que unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres. E aí anota, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A família de Jesus orava, depois que se realmente creram no Messias. Os irmãos de Jesus estão ali orando, a mãe de Jesus está ali orando. Orando a quem? A ela? Não, orando ao Senhor. A oração é o que nos faz conhecer a Deus. E quando nós estamos falando dessa conversa com Deus, lembra, não é somente eu quem falo. Orar envolve colocarmos as nossas necessidades diante do Senhor. Mas não é só isso. Orar envolve isso. Mas também é falar com o Senhor, adorando por aquilo que Ele é, louvando-o por aquilo que Ele faz. Orar significa orar textos bíblicos, falar com o Senhor e deixar que Ele fale conosco. Na história, nós temos homens e mulheres que dedicaram suas vidas à oração e viram e conheceram a Deus e viram os seus milagres acontecerem. Meu irmão, minha irmã, para nós amarmos de fato a Deus, é necessário que nós tenhamos vida de oração. E nós sabemos que, infelizmente, boa parte de nós não tem vida de oração. E uma das razões é porque a gente corre demais. Uma das razões é porque o nosso dia é muito cheio. E o máximo que a gente consegue é fazer uma rápida oração ou rápidas orações em momentos de refeição. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos encaixar na nossa vida tempos, momentos de qualidade onde vamos estar orando.
Quando você sai para pedalar, aproveite para orar. Quando sai para caminhar, aproveite para orar. Perceba na tua vida algumas coisas que você pode abrir mão para dedicar então tempo à oração. Sejamos pessoas de oração. Acordemos mais cedo para orar. Quem sabe, durmamos um pouco mais tarde para orar, visto que normalmente já dormimos mais tarde porque optamos fazer outras coisas. Mas outras coisas não nos levam a conhecer a Deus. Não nos ajuda a prosseguir no conhecimento de Deus. Mas a oração, sim. Olha o exemplo de Jesus. O quanto que Jesus orou. Jesus colocava os seus discípulos no barco e ia para o alto do monte orar. Homens e mulheres na história fizeram isso. Jesus foi um modelo para eles. Jesus é um modelo para nós. Precisamos ter vida de oração. Se queremos amar a Deus, se queremos influenciar a sociedade, ao invés de sermos influenciados por ela, precisamos ter vida de oração. Diante de tudo que temos visto na sociedade, precisamos ter vida de oração. Para que haja uma mudança significativa no mundo, precisamos ter vida de oração. Precisamos realmente nos dobrarmos diante do Senhor e sem pressa de nos levantarmos. Alguns se colocam em oração e há até alguns vídeos que já rolaram aí pela internet de pessoas de um cidadão especificamente, que se colocou lá de joelhos à beira da cama para orar, e aí então ele orou, e a hora que ele viu, a cor levantou, tinha se passado ali 2, 3 minutos. Ele orou praticamente nada, mas logo depois essa mesma pessoa pega lá o computador, vou dar só uma olhadinha, e rapidinho ele dá uma olhada, a hora que ele vê, passou lá 2 horas. Quando a gente se dispõe a orar, a gente acha que orou um monte, mas na verdade foi pouco. E aquilo que não vale a pena e que não nos leva ao conhecimento de Deus, nós achamos que é pouco, mas investimos horas fazendo isso. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos fazer para realmente amarmos a Deus é orar, porque isso nos levará a conhecer, e a gente ama o que conhece. Segunda coisa que caminha junto com a oração é a vida de estudo da palavra de Deus. E a gente começou pela oração, seguindo até aquilo que diz Atos capítulo 6, versículo 4. Os apóstolos disseram isso, mas nós nos devotaremos ou nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Por isso que nós começamos com a oração. A oração, juntamente com o estudo da palavra, nos levará a conhecer a Deus. E uma vez que conhecemos a Deus, conhecemos os atributos deles, descobrimos quem Deus é, olhamos para as Escrituras e vemos os seus feitos nas nossas vidas e na história, no mundo, nós vamos nos apaixonar pelo Senhor, vamos amar a Ele, e uma vez amando a Ele, vamos obedecê-lo. Josué capítulo 1, versículo 8, o recado do Senhor para Josué foi o quê? Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes faça o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O conselho do Senhor é: não se afaste deste livro. O mesmo, a postura que o Senhor disse para Josué ter, foi uma postura adotada por Esdras. Esdras 7,10 diz: porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensiná-la a Israel, os seus estatutos e normas. 3 coisas Esdras decidiu fazer: estudar, praticar e ensinar. Algo que eu e você precisamos fazer. Quando eu estudo, quando eu pratico, quando eu ensino, eu conheço mais a Deus.
Paulo conversando com Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,12, ele disse: olha, Timóteo, ninguém te despreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis no quê? Na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Você é jovem, mas ninguém deve desprezar você. Mas você tem que ser padrão para eles, tem que ser exemplo, e exemplo na palavra. O mesmo Paulo falando ainda a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, quer dizer, as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus faz tudo isso. E esta foi a palavra que Timóteo foi instruído desde pequeno, por sua mãe e por sua avó. E Paulo está dizendo: olha, continue vivendo e estudando a palavra de Deus, praticando-a, meditando nela. Quando Paulo conversa também com Tito, lá no capítulo 1, versículo 9, instruindo a Tito sobre os futuros líderes da igreja, um dos requisitos que esses líderes deveriam ter é que se mantivessem firmes na palavra. Os líderes tinham que amar a palavra de Deus, porque uma vez que eles estudassem a palavra de Deus, eles iriam conhecer a Deus, e isto os levaria a amar a Deus e automaticamente a obedecer a Deus. Um missionário americano que vem para o Brasil, Russell Norman Champlin, ele vem trabalhar no norte do país e depois Deus o direciona para outro ministério e não aquele que inicialmente ele veio fazer aqui no Brasil, que era a evangelização dos ribeirinhos. Mas ele citou uma coisa que me chamou muito a atenção. Hoje ele já é falecido. Mas ele disse o seguinte, que ele, quando jovem, quando veio para o Brasil, ele e a sua esposa se reuniam quase todas as noites, os dois juntos, para estudarem a Bíblia. E eles passavam ali um bom tempo estudando a Bíblia. E ele disse que uma das coisas que ele costumava fazer era o seguinte, eles costumavam fazer, ela começava a ler um texto, lá no Novo Testamento, e ele então dizia a referência. E ele fazia isso com facilidade, porque ele havia memorizado as 13 cartas do apóstolo Paulo, além de outros textos do Antigo e Novo Testamento, mas especificamente as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele havia memorizado. Então eles faziam uma espécie de brincadeira, que era na verdade uma brincadeira séria, em que ela lia e ele dava a referência. Mas aí ele fez uma seguinte observação: até que começamos a ter televisão em casa. Aí ele diz, olha, depois que esse aparelho entrou aqui, nosso tempo de leitura das Escrituras diminuiu bastante. E eu já não era mais alguém que investia tempo para memorizar, estudar a palavra de Deus. E logicamente, Champlin morreu recentemente. Ele talvez viu, mas não sofreu tantos impactos da quantidade de tecnologia que nós temos hoje. E tecnologias que nos afastam da oração e da leitura da palavra de Deus. E é claro, meus irmãos, isto que nós estamos falando agora soa até como algo antigo, até ultrapassado, porque estamos num mundo que é extremamente tecnológico e não há nada de errado com isso, até porque vocês estão conseguindo acompanhar os cultos por conta da tecnologia.
Não estamos demonizando a tecnologia, mas estamos dizendo que, se não tomamos cuidado, essa tecnologia nos afasta da palavra. E para aliviar um pouquinho a nossa consciência, a gente lê 5 minutos da palavra de Deus, oramos nas refeições e achamos que estamos bem com Deus. Mas, na verdade, a gente percebe que nós estamos bem longe de Deus e não amamos a Deus e não conhecemos a Deus. Ouvia uma ministração esses dias em que o pastor, disse que nós, evangélicos cristãos, costumamos dizer de outros grupos que eles não conhecem Jesus. E aí esse pregador disse o seguinte: tomara que um dia nós também, evangélicos, conheçamos a Jesus, ou muitos de nós evangélicos conheçamos a Jesus. Porque, dizia ele, eu fico vendo muitos cristãos dizendo, eu não vou deixar isso barato, eu não engulo boi com chifre, eu vou revidar, isso não vai ficar assim, eu não sou bobo de ninguém. E aí então ele dizia, essas pessoas precisam conhecer o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia era totalmente ao contrário, porque ele dizia, se alguém te bater na face, então dê a outra, se alguém te prejudicou, te arrancou a capa, dê também a outra, se fez isso, perdoe, faça o bem para o seu inimigo. E aí então ele dizia que nós, que nos dizemos cristãos, não conhecemos o Cristo da Bíblia. E por que não conhecemos? Porque não estudamos. E porque não estudamos, não obedecemos. E se não obedecemos é porque não amamos. Como nós vamos amar o Senhor? Nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter vida de estudo da palavra de Deus. E irmãos, nós oramos para que a nossa comunidade, esta comunidade que o Senhor colocou aqui na cidade de Bebedouro, a Segunda Igreja Batista, nós sejamos, a partir de nós, um povo, e tomara que outros decidam mesmo, mas que pessoas, de fato, amem a Deus. Pessoas que vão debruçar sobre a palavra de Deus, abrindo mão, às vezes, de tecnologias, abrindo mão de outros entretenimentos, para ler a palavra de Deus. Não só 5 minutos, 10 minutos, só para dizer que leu. Não, mas é ler com intensidade. Quem sabe aquelas horas que a gente investe em outras coisas, após um dia cansativo de trabalho, quem sabe o nosso entretenimento, o nosso relaxamento seja debruçado na palavra. E começando o nosso tempo de estudo com oração. Ore a Deus, reserve ali, vai lá para o teu quarto ou com a família, vamos orar, vamos ter um tempo de oração. E orem, sem necessariamente pressa para acabar. E logo depois comecem a ler a Bíblia, depois volta a orar e vai ler a Bíblia. Faça isso individualmente, faça isso em família. Se você ainda não percebeu, nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. E claro, cada vez mais difícil será, próximo do fim. Mas nós podemos influenciar vidas na sociedade. Vidas podem ser transformadas por meio das nossas vidas. Famílias totalmente entregues aos pés do Senhor, famílias que amam ao Senhor. Mas só vamos amar aquilo que conhecemos. Por isso, dediquemos nossas vidas à oração e ao estudo da palavra de Deus. Faça isso. E desta maneira, você será influência na sociedade. As pessoas olharão para nós e vão perguntar, o que vocês têm de diferente? E aí nós vamos poder responder, diferença na nossa vida é Cristo, que nos transformou e pode transformar a sua vida também. Basta que você também o receba como Senhor de sua vida, para que você seja salvo. E aí então você vai investir tempo de qualidade para estudar a palavra, para falar com Deus em oração. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa oração e o nosso desejo, ao terminarmos esse mês da família, é que as nossas famílias se entreguem, mergulhem no estudo da palavra e na vida de oração, abrindo mão de uma série de coisas que esse mundo nos oferece, que são muito legais, mas que não nos levam ao conhecimento de Deus. E automaticamente, se não o conhecemos, não o amamos. Se não o amamos, não o obedecemos. Se não o obedecemos, não fazemos diferença alguma numa sociedade corrompida. Seremos simplesmente corrompidos por eles. Que nosso Deus possa mover os nossos corações
para que, de fato, vivamos estas verdades que hoje Ele trouxe para cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, verdades já conhecidas, o Senhor nos relembra hoje. E cremos que é o desejo do Senhor e também a oração que fazemos. Que haja em nós um impulsionar do Teu Espírito, para que possamos ter a coragem de viver de maneira diferente neste mundo que apresenta coisas tão atrativas para nós. Que possamos, sim, nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos ao estudo da palavra, que possamos rever as nossas atividades, a nossa agenda, as nossas prioridades, para então priorizarmos aquilo que a Tua palavra diz que realmente é valoroso para cada um de nós. Trabalhe em cada coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua semana e a partir do próximo domingo começaremos a falar sobre missões. Prepare o seu coração, Deus há de ministrar muito e desafiar a cada um de nós a nos envolvermos ainda mais com a obra missionária. Agora todos são convidados a participarmos juntos no tempo de comunhão por meio do grupo do WhatsApp da igreja, crianças mandando os desenhos e também outras participações, adultos, todos façam aquilo que glorificará o nome do Senhor e abençoará também as nossas vidas. Que Deus abençoe, tenham todos uma semana debaixo da paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.